Antônio Mello, eu sou o CEO e fundador da H-Ware Technology e, além disso, eu sou o idealizador do programa TBI H-Ware, que tem como base a estandarização de processos para as áreas de assistência técnica e suporte ao cliente. O TBI-Ware contém várias funções. Eu vou tratar de mostrar no dia de hoje as principais, algumas das que se destacam, são únicas também, né, algumas. E levou como base as melhores práticas. Eu tomei como base as melhores práticas utilizadas pelas grandes multinacionais, onde eu observei ao longo dos 30 anos, 33 anos que eu estive trabalhando nessas empresas, onde eram os gaps de controle, principalmente para empresas médias e pequenas. As grandes empresas têm grandes soluções, como SAP, Oracle, e por aí vai, Matrix e alguns outros nomes mais. Mas os distribuidores dessas empresas de médio e pequeno porte, na maioria das vezes não tem quase nada, ou tem uma mistura de sistemas, ou planilhas em Excel, ou documentos em papel ainda, onde eles não conseguem tirar nenhum tipo de conclusão, ou relatório conclusivo, ou estatísticas, né? Cada estatística é um filme, é um longa-metragem, até conseguir sacar um relatório, né? Quase que somando na mão. Então, o objetivo disso é demonstrar um pouco o TBI-Ware, suas principais funcionalidades e como empresas dessa área podem tirar o melhor proveito do sistema, melhorar suas operações, inclusive até obter certificação em sistemas da qualidade, se necessário, se for o objetivo da empresa, tá? E principalmente reduzir custos, melhorar lucro. Essa é a tela principal do TBI-Ware, tela de abertura, onde nós podemos notar aqui, vou aumentar um pouquinho, as informações principais que nós vemos na tela de abertura, né? Primeiro, total de equipamentos, instalados em uma determinada empresa, um determinado país, o total de periféricos também, que são os que vão associados a esses equipamentos, como impressoras, sistemas UPS, no-break, sistemas de água, o total de técnicos no país e o total de clientes, tá? Além disso, nós temos aqui dois indicadores de desempenho, que são a resolução na primeira visita, percentual de resolução na primeira visita e percentual de resolução por telefone também, tá? Além disso, nós temos abaixo um resumo, né, a tela de chamados, um resumo da tela de chamados, dos chamados em aberto, né? Aqui são todos chamados, podem ser filtrados aqui por tipo, se estão por status, né? Se eles estão em atendimento, em deslocamento finalizado, ou também pelo número do chamado, pelo cliente, pela data da última atuação, se ou filtrar, por exemplo, todas as preventivas, tá? Então, vamos dizer, essa aqui é a tela de abertura. Do lado esquerdo, nós temos o menu de navegação, né? Com a tela de clientes, onde é importante destacar, né? Eu vou mostrar aqui um cliente, como editar ou como cadastramos os clientes, tá? Todo o menu do TBI, todos os cadastros do TBI são na forma de pastas interdependentes uma da outra. Você vai cadastrando e vai mudando para a próxima pasta, né? E essa parte aqui, por exemplo, do endereço, nós utilizamos o sistema de geolocalização do Google, onde uma vez digitado o endereço, aparece no mapa, é possível mover o mapa de um lado para outro, é possível aproximar, é possível afastar e é possível mover o PIN, inclusive, para outra localização, sempre capturando o novo endereço e a latitude e a longitude, ok? Bem, depois disso, nós temos a parte de contratos, onde, visualizando aqui um contrato, nós podemos ver também o mesmo formato, tá? Interessante que essa barra de abas, ela gira aqui para um lado e para o outro, tá? Onde nós cadastramos todos os dados relativos ao contrato. Data de validade, o cliente, quais são os responsáveis por ambas empresas, qual é o período de validade, se esse contrato tem emendas ou aditivos, né? E aqui nessa aba de documentos você pode anexar
todos os documentos. Tá? Aqui tem um exemplo, por exemplo, você pode anexar todos os documentos do contrato. Aditivos, o próprio contrato, cartas, o que tiver pode ser anexado aqui, tá? Já na área de equipamentos, clicando sempre aqui em localizar equipamento, vão me aparecer os equipamentos. Essa é uma base de dados de teste, né? Onde aparece o status, se o equipamento está instalado, reservado, ou se ele está disponível no estoque, né? Então aqui eu posso fazer eu posso localizar o equipamento, eu posso remanejar o equipamento. Sempre se pode remanejar equipamento de uma filial para outra, mas dentro do mesmo cliente, né? Não se pode tirar de um cliente e levar para outro sem antes passar pela empresa. Se pode entrar no processo, aqui é um processo de instalação que inicia desde o momento que se seleciona, esses são os equipamentos disponíveis em estoque, desde o momento que seleciona o equipamento até o momento que se fecha o ticket, o chamado de instalação do equipamento, né? E também podemos aqui atuar no processo de retirada do equipamento. Relativo a preventivos, aqui temos duas telas, uma principal de planejamento, onde as preventivas são planejadas, tá? Aqui nós temos mostrando o status das preventivas, se já foi programado, se está atrasado, se está pendente, qual é a situação, qual é o status da preventiva. E aqui, por exemplo, nós temos a parte de cronograma. No cronograma das preventivas, onde elas já foram planejadas, é que elas entram para um cronograma e aparecem aqui de acordo com a data de execução. O que acontece? Uma preventiva planejada, aqui, por exemplo, como eu disse, são datas, são simulações, né? Mas, por exemplo, uma preventiva programada para o próximo mês, se ela já está no cronograma, o que acontece? 30 dias antes dessa preventiva ser realizada, o sistema gera automaticamente um chamado, um ticket de preventiva para o engenheiro ao qual foi designado essa preventiva. Então, é uma coisa bem interessante, apenas 30 dias antes, para não criar um congestionamento de chamados, de tickets na tela de chamados, né? A parte de periféricos, nós também podemos controlar os periféricos. Periféricos são sistemas de água, impressoras, UPS, o que for, né? Muitas empresas até colocam acessórios, por exemplo, bancadas nos laboratórios, cadeiras, e tudo isso pode entrar como periférico de um contrato, de um determinado equipamento dentro de um contrato, né? E depois nós vemos a parte de fabricantes, tá? Onde nós temos várias seções dentro de fabricante, né? E aqui eu considero, dentro de um fabricante, pode ser cadastrado os manuais dos equipamentos, as fotos dos equipamentos, que equipamentos eles fabricam, quais são as garantias desses equipamentos que o fabricante dá aos seus distribuidores, enfim. Mas uma das áreas que eu considero mais importantes são as duas áreas de código de erro e código de resolução, onde o código de erro por exemplo, código de erro, quando o cliente abre um chamado, ele, ele, ele é exposto a uma lista de possíveis erros, né? Para ele dar um direcionamento para onde vai o chamado, né? Então, esse chamado pode estar sendo aberto telefonicamente ou através do app do app que está disponível tanto na Apple Store quanto na Google Play para equipamentos de Android, mas o código de erro aparece na tela, o cliente seleciona um desses, né? Nós aqui buscamos fazer uma coisa simples, porque é o cliente que vai selecionar e nós não queremos complicar a vida do cliente, né? Então, aqui esse exemplo nós colocamos 6 standard, ou seja, que servem para todos os fabricantes. Cada fabricante pode ter um código, tem que ter um código de erro por fabricante e por área de atuação. Se ele atua em 5 áreas de atuação, tem que ter 5 códigos de erro. Podem ser iguais, tá? Mas é importante ter. Então, isso é bem interessante porque facilita na abertura do chamado. E o código de resolução é onde se pode criar códigos de resolução. Esses já são usados pelos engenheiros. Veja esse exemplo aqui
tá? Esse aqui é um exemplo de código de resolução, tá? Como resolver o problema? Eu troquei o sensor cassete, tá? Mas por quê? Foi falha na instalação? Foi um problema com a data de validade ou um coágulo? O que estragou o sensor cassete, né? O que estragou o solution pack? Então, aqui pode ser criada uma árvore infinita de erros, perdão, de soluções, né? Nós não podemos confundir solução com troubleshooting. Troubleshooting são as soluções possíveis, mas aqui o código de resolução é um indício que o engenheiro vai marcar no campo na hora dele fechar o chamado. Tá? Ele vai fechar esse chamado indicando qual foi a resolução, o que aconteceu, o que ele trocou, o que ele fez. Tá? Então isso é muito bom porque isso dá uma característica, por exemplo, de eu poder consolidar todos os chamados de aplicações com os chamados de engenharia, com os chamados da área de sistemas, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, chamados de aplicações, pode ser troca de um kit, problema de reprodutibilidade, resultado alto, resultado baixo, ou seja, ao criar uma lista de resolução de problemas de aplicações, nosso sistema é capaz de segregar chamados de engenharia e chamados de assessoria científica ou também chamados da área de sistemas, né? Então, isso tem uma característica única. E essa formatação de códigos de erro e códigos de resolução é uma formatação única do TBI-8ware. Tá? Então, aqui seria a parte de fabricantes para destacar, né? E agora entrando na parte de suporte, onde aparecem os chamados, todos os chamados aparecem aqui, tá? Como na tela inicial, a diferença é que aqui em cima temos uma área de chamados aguardando repasse. O chamado aguardando repasse é aquele chamado que o engenheiro saiu para atender ou ele recebeu aquele chamado para ser atendido e por alguma razão, por falta de conhecimento, por falta de experiência ou por falta de tempo, ou por alguma urgência ou por alguma situação em particular, ele não pode atender esse chamado. Então ele pede o repasse. Ele envia esse chamado ao dispatcher e o dispatcher vai decidir qual seria o outro engenheiro a atender. Então, esse chamado cai aqui. O engenheiro não manda para outro engenheiro diretamente, ele manda para o dispatcher, ele cai nessa área de aguardando repasse. O dispatcher, ele clica nesse chamado aqui e aí ele vai designar o novo técnico para fazer atendimento, né? E podemos também aqui abrir novos chamados, tá? A tela de abertura de novos chamados, que é uma coisa tão simples que leva como 30 segundos para abrir um chamado, né? A parte de peças, que eu quero destacar, que também tem algumas características únicas, tá? Um dos grandes problemas na área de diagnósticos é controlar as peças. Tá? Onde estão, o que o engenheiro levou, o que ele utilizou, o que ele retornou, se não retornou, e o que ele utilizou faturar ou baixar como consumo. Então, essa área permite isso, tá? Por exemplo, se o engenheiro não utilizou uma determinada peça, ele tem que indicar isso no fechamento do chamado técnico, e aqui existe uma área de peças aguardando devolução. Então, se ele não utilizou, a peça fica aguardando aqui, fica em nome dele ainda. Aqui aparece o nome do técnico que levou a peça, o nome da peça, a quantidade, o tipo de movimentação, aqui é uma coisa mais interna, né? Uma devolução que precisa ser feita, né? O número do chamado para o qual ele levou essa peça, da onde saiu essa peça, e qual é a data que ele estima devolver essa peça. Então, uma vez que o engenheiro clique aqui em aprovar devolução, que o engenheiro não, perdão, o engenheiro vai até o estoque, entrega ao almoxarife ou quem seja responsável por receber a peça de volta, e essa pessoa é que faz a transação de clicar aqui dizendo aprovar devolução. Ao momento que faz isso, a peça sai dessa lista de aguardando devolução e sai do nome do engenheiro. E também existe uma outra lista de localizar peças. Perdão, localizar não, é aguardando devolução. Peças usadas, ok? Na lista de peças usadas, primeiro nós vimos aguardando devolução e agora peças usadas. As peças que foram utilizadas nos chamados também precisam tomar algum caminho.
ou ela será enviada para o sistema ERP da empresa, indicando o que tem que ser feita, faturada ou consumida, tá? Através dessa transação daqui, pendente e registrado, tá? Se o sistema, o TBI pode ser conectado a qualquer sistema ERP, uma vez que ele selecione registrado, essa informação pode ir através do sistema para o ERP e lá vai se tomar a decisão de faturar ou consumir a peça, né? Ou, em caso não tenha uma conexão com o ERP, mas ainda exista um ERP, então aqui se pode gerar uma lista, exportar uma lista para Excel de todas as peças que foram, que estão que aparecem nessa tela aqui e ser enviada para a área contábil para ser, vamos dizer, processada no sistema ERP, né? E uma vez feito isso, uma vez que a pessoa da área técnica tem conhecimento que já foi processada, ela simplesmente vem aqui e coloca registrado, essa peça também desaparece, essa peça ou esse item desaparece também dessa lista e já sai do nome do cliente, né? Do técnico. E importante, fica registrada no número de série do equipamento ao qual ela foi utilizada, ok? Para esse número de série, perdão, o número de série do equipamento que está aqui nessa coluna, tá? Número de série do equipamento. Aqui a parte de técnicos, né? Cadastro de técnicos, todo técnico que entra novo, aqui não são usuários, são técnicos, tá? O TBI tem a característica de facilitar a utilização de várias áreas. Então, é importante que a área administrativa esteja conectada, que a área de contratos esteja conectada, que a área de recepção e expedição esteja conectada, almoxarifado, tudo isso, tá? Então, mas aqui são cadastros de técnicos. São pessoas técnicas cadastradas nessa área daqui, onde também aqui se pode ver, tem várias abas, né? Áreas de atuação dessa pessoa, área de atuação dessa pessoa, área geográfica, né? Treinamentos, experiência, tudo isso, tá? Aqui também pode ter uma experiência por cada área dessa pessoa, né? O que ela tem de experiência. Enfim, um cadastro da parte de técnicos, né? Por fim, aqui um resumo dos KPIs, né? São vários KPIs, indicadores de desempenho. Por exemplo, aqui eu vou mostrar resolução na primeira visita, né? Ele vai mostrando mês a mês. Aqui é possível customizar uma data, um período de análise. Se pode filtrar também, por exemplo, por ano, por mês ou por ano acumulado do ano. Se pode filtrar por número de série de um determinado equipamento, por país, por estado, por engenheiro, por modelo de equipamento, tá? E aí simplesmente ele mostra qual é, nesse caso, né, resolução na primeira visita, né? Ou seja, todos os casos que foram resolvidos na primeira visita do técnico ou do assessor científico. Voltando para cá, existem outros como resolução percentual de resoluções por telefone, tempo médio entre falhas, tempo médio de reação, o tempo médio de trabalho por reparo, o tempo médio para restaurar o equipamento, ou seja, do momento que o cliente liga até o momento que ele está consertado e funcionando e aprovado pelo cliente, cobertura, percentual de cobertura por contrato de manutenção, e o FSE Utilization, o famoso utilização, percentual de utilização de cada engenheiro de campo em função do número de ordens de serviço, do número de horas consumidas em termos de transporte e trabalho. Além disso, temos uma área de relatórios padrão, onde aqui nós podemos, por exemplo, tirar vários relatórios, né? Peças por fabricante, peças por técnico, em garantia, base instalada, custos com assistência técnica e, bem, aqui o ranking de código de resolução, ou seja, quais foram as resoluções mais incidentes em cada equipamento, né? Então, você pode chegar bem, não sei, 30% foram troca da bomba de vácuo. Então, temos algum problema na bomba de vácuo que deve ser verificado, né? Então, é um percentual por cada tipo de resolução, né? Esses relatórios, nós chamamos de relatórios padrão, né? Por exemplo, peças por fabricante, né? Se eu colocar aqui todos, ele vai mostrar
as peças que tem registradas por fabricante. Mas todos esses relatórios eles vão aumentar a cada mês com o TBI, ou seja, o cliente, quando ele tem o TBI, ele mesmo nos vai dar, nos vai enviar sugestões de necessidade de relatório, e nós vamos adicionando novos relatórios aqui a essa lista, tá? Então, enfim, é esse um resumo de uma demonstração do TBI Anywhere. Eu espero que tenham gostado. Qualquer informação, entre em contato, que estaremos disponíveis para enviar qualquer informação necessária. Muito obrigado e até breve.